Ó, tá viralizando aí nas redes sociais, tá? E eu até vi agora que o Mauro César Pereira fez uma postagem. O gramado do Allianz Parque. O gramado do Allianz Parque, que já foi motivo de muito assunto, né? Não só o do Allianz Parque, mas o do Newton Santos, da Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, o novo gramado do Atlético Mineiro. E essa é a imagem que está viralizando aí, ó. É o gramado do Allianz Parque numa condição bem bizarra, né, para ser sincero, para ser gramado aí de Campeonato Brasileiro de Série A, de um dos maiores clubes da América do Sul hoje. Essa é a verdade. Palmeiras hoje, para mim, é uma das grandes potências, se não for a potência do futebol da América do Sul hoje, financeira, de elenco, de títulos. E eu vi aqui sua postagem, Mauro César Pereira, nem sei se você quer que eu leia ou não, né? Pode ler. Que você fez uma... Que? Pode ler. Então, você fez a seguinte postagem: gramado, entre aspas, gramado de cortiça. E há quem não tolere as queixas de jogadores contra isso. Nenhum campeonato minimamente relevante no mundo aceita um negócio desses. Um piso à altura do futebol do Palmeiras no primeiro tempo, né? Foi a sua crítica aqui. Realmente, a condição do gramado é bem bizarra, do Allianz Parque. E, Mauro, não só, né, por ser grama sintética. Até se fosse grama natural nesse estado, teria que ser criticado. Não dá para a gente levar na normalidade que o maior clube da América do Sul nos últimos anos, junto com o Flamengo, né, são as duas potências da América do Sul nos últimos anos, por títulos mesmo, não só por dinheiro. Cada um tem 2 Libertadores, Palmeiras tem 3 brasileiros e o Flamengo 2, Flamengo 2 Copas do Brasil e o Palmeiras 1. Não dá para levar na normalidade esse gramado, que inclusive não foi só você, né, Mauro? Estava viralizando nas redes sociais hoje. Para um jogo entre os 2 últimos campeões brasileiros. Não tinha como passar batido um negócio desse, né? E aí você vê nas transmissões, eu me atentei nas 2 emissoras do mesmo grupo que transmitiam o jogo, né? Os repórteres trouxeram a mesma informação e sempre assim, o cara lê um release, não questiona. O repórter não questiona mais, gente. O cara pega e fala, não, a assessoria nos informou aqui que... Tudo bem, mas vem cá, mas é isso mesmo? Cara, toda vez que o jogador caía, ficava cheio de cortiça agarrado do corpo, na testa, na coxa, nas costas, no uniforme. Até fui ver se existe a palavra. E existe a palavra. Eu vou utilizar essa nesses momentos. Cortiçado. Coberto ou forrado de cortiça. É isso. Gramado natural ruim, toca terra. Antigamente pintavam, lembra? Pintavam lá no Serra Dourada, faziam uns desenhos geométricos, negócio profundo, mau gosto. Mas parecia bonito para quem gosta daquele visual, né? Mas o gramado muitas vezes era ruim. Então, o Palmeiras hoje, ele teve, não um gramado, porque não é gramado, né? É um piso artificial. Era um cortiçado. Realmente isso aí há quem não goste quando os jogadores reclamam. Claro que os jogadores do Palmeiras e do Botafogo não vão reclamar, porque os empregadores desses atletas utilizam esse tipo de piso. Eu gosto sempre de lembrar que, você fala, a FIFA aprova. O Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, teve o trabalho, que nenhum jornalista fez, ele que não é jornalista, é arquiteto, de esmiuçar e ler e decifrar os relatórios lá da FIFA, as regras para aprovação de gramado de piso sintético. E a conclusão foi: a FIFA, ela não exige a excelência, ela exige o mínimo para a prática do futebol, para que o futebol possa ser praticado em lugares onde você não consegue ter grama natural, por questões climáticas, econômicas até. Então você parte para isso. É melhor jogar assim do que não jogar. Ok, entendo, acho correto. Mas na primeira divisão do futebol brasileiro, tão ruim, ou até pior do que certos gramados que não podem existir, e a gente sempre questiona e critica, é isso, porque criou-se uma ideia de, não, o piso artificial é bom. É bom. Por que é bom? Isso aí é bom? Isso aí, eu acho isso inaceitável. Nenhuma liga relevante no mundo tem um negócio desse. Só aqui no Brasil. Então tem sim que falar. Se alguns gostam, gostam. Outros não gostam, não gostam. Mas temos que falar sim. E hoje não era só visual. Você via de perto quando os jogadores caíam, ficava cheio de cortiça pelo corpo. Aí um dos repórteres falou que teve... Alguém falou, não foi, o repórter foi o narrador, acho que foi o narrador. Alguém disse na transmissão de um dos 2 canais, Sport TV ou Globo, não me lembro, que eu dei uma zapeada entre os 2. Não, porque veio, parece uma comissão da FIFA aqui e tal. Ok, e daí?
E aprovaram isso. Então, isso desabona ainda mais o tal da chancela da FIFA. Aliás, isso é engraçado, essa história. A FIFA disse, a FIFA falou, não quer dizer que seja correto, que seja o mais adequado. E tem que entender o contexto. E desde que eu tive essa informação, por intermédio do Fabrício, eu pensei, cara, faz sentido. É melhor você poder ter um piso desses em locais onde você não tem como ter grama para que o futebol seja praticado, do que nada. Mas quando falamos de um campeonato que tem dinheiro, que tem patrocínio, clube rico, vale para o Palmeiras, vale para os outros, não tem cabimento, não faz sentido. Eu, sinceramente, acho isso patético. Né? Eu até li a postagem onde o Mauro fala, é gramado de cortiça. E realmente, né, Mauro Betti, não dá pra gente achar normal um dos clubes mais ricos. Pronto, o clube que mais gastou na temporada com contratações na América do Sul, se eu não me engano, foi o quarto ou quinto que mais gastou no mundo com contratações nessa janela, com um gramado nesse estado, né? Seja sintético, seja grama natural, realmente tem que ser falado, ainda mais quando a grama sintética virou uma polêmica tão grande no futebol brasileiro, né, Mauro? Sim. Agora, observemos as cenas que a gente está mostrando. A gente começa a mostrar agora, vai para o segundo tempo. Repara o começo do jogo e o final do jogo. É só pegar uma imagem do começo do jogo, aquela imagem aérea, e agora a imagem já mudou. Por quê? Porque foi molhado, aí eu não sei a condição tecnológica, mas de fato a diferença é brutal. E é agora, esse lance aqui, ó, a diferença do gol que perde o Flaco Lopes, a diferença do gramado é visível. É só pegar o gramado antes e o gramado depois. É outro estádio, é outro gramado, é outro piso, como queiram. O gramado, nesse caso, ele estava mais feio do que ruim. Ruim é um gramado esburacado. Ruim, por exemplo, é o gramado que tem sido do Maracanã, por uma série de motivos. Como eu já expliquei, já desde 2014, aliás, antes do estádio estar inaugurado em 2012, eu defendia o gramado artificial para o Allianz Parque, como defendo, por exemplo, para o San Siro, para o Giuseppe Meazza, uma questão de arquitetura. Aí você pode discutir do Giuseppe Meazza, pode discutir a arquitetura do Allianz Parque. Nunca o gramado do Allianz Parque seria bom, como também não é bom o do San Siro e do Giuseppe Meazza, por uma questão de arquitetura. Então derruba e faz outro. É uma outra questão. A gente teve, por exemplo, historicamente o Mineirão com a grama mais alta por uma opção, já não é mais assim, desde a inauguração em 65, que você não tinha uma grama boa, você tinha o gramado não só pelos desenhos geométricos terríveis do Serra Dourada, mas pela extensão continental do Serra Dourada, uma outra questão. Tem gramados esburacados, a Vila Belmiro até aquela obra profunda em 98, era um gramado muito ruim, e lá jogou o maior time da história do futebol brasileiro, quem sabe o Mundial, o Santos do Pelé. O Allianz Parque começou o jogo hoje com um gramado muito feio, mas não muito ruim. De fato, não é legal você cair no gramado e ter o seu uniforme, sua pele pintada, como alguns campos pintados, ou encurtiçada, como era até o ano passado, era aquele polímero de borracha, né? Mas é bem diferente, é bem deixar claro. O gramado estava feio, mas não estava ruim. Tanto é que é só rever, só ter... olhar um lance antes de a bola rolar e olhar o lance do Flaco Lopes, já é um outro gramado. Por quê? Porque foi assentando, eu não sei explicar tecnicamente por quê. Mas assim, eu discordo do Mauro e entendo os jogadores que têm que saber mais do que a gente, e tem quem gosta, porque tem quem, por exemplo, pegando um outro esporte, é sempre difícil porque a comparação é sempre complicada. Primeiro é um esporte individual, não tem contato. O tênis é um Nadal que faz o que faz no saibro e é o Federer que pode jogar em qualquer tipo de grama, como por exemplo o Wimbledon, né? Então são esportes, não vou dizer que diferentes, mas de fato é melhor você ter um gramado assim, ainda que feio, como esteve feio hoje, mas bom, sem buracos, do que, por exemplo, um gramado esburacado. Ah, mas tem risco de ter mais lesão? De novo, isso não tem comprovação científica. Tem alguns estudos que dizem que sim, outros estudos que dizem que não, mais ou menos como é o ovo. O ovo, uma edição de uma revista semanal é maravilhoso uma semana e a outra não é. Não tem condições agora e não se pode também usar estudos feitos nos últimos 20 anos em gramados sintéticos ou artificiais, porque evidentemente a tecnologia mudou e não são todos os gramados artificiais iguais, como não são todos os gramados naturais iguais.
né? Então, quando a FIFA certifica que pode ter jogo, como destacou e explicou muito bem o Mauro, evidentemente pode ter jogo. É o ideal? Não. Mas essa questão financeira, como a gente já tem na Liga Arena, como vai ter na Arena MRV, como já tem no Mercado Livre Arena Pacaembu, como tem na Arena Barueri, e deveremos ter mais ou menos, e aí vai entrar os lobbies de quem quer gramado natural, os lobbies de quem quer o gramado artificial, os lobbies de quem não quer gramado, mas não quer perder títulos para quem tem gramado artificial, vai ter. Mas, de novo, o gramado hoje no Allianz Parque estava feio, não estava ruim. Ou alguém viu alguém, primeiro, se machucar, que é muito mais importante. Segundo, a gente viu a jogada esburacada. Ele estava feio, mas ele não estava ruim por conta da cortiça. É o mesmo gramado, só que muda o polímero, aquela borrachinha que vazava, a água que era legal, só que ao mesmo tempo, por uma série de coisas, poluição, talvez problemas de manutenção e sobretudo calor, aquela borrachinha derreteu e ficou aquele absurdo que o Palmeiras e a W Torre demoraram, os jogadores do Palmeiras reclamaram, os adversários com mais razão ainda reclamavam, o Abel reclamou e o estádio ficou fechado no começo do ano passado. Agora mudou e ao mudar por cortiça, evidentemente, você fica nessa condição. O gramado do Allianz Parque vai ser mais feio do que era nos últimos anos, mas a tendência é que é melhor. E, de fato, você ficar cortiçado não é legal, você ficar pintado quando se pintava grama natural também não é legal, mas ainda insisto que é melhor isso do que buracos no gramado ou do que um gramado irregular. O jogo não foi pior porque estava mais feio o gramado hoje.